Missões, o sonho, o poder e as ruínas. No coração da América do Sul, antes das fronteiras, antes dos mapas, antes mesmo da ideia de Brasil existir, havia um mundo que respirava em outro ritmo. Um mundo onde o tempo não era contado em horas, mas em ciclos. O nascer do sol não marcava o início de um trabalho, mas o despertar da vida. O vento não era apenas ar em movimento, era mensagem. E a terra não era propriedade, era sagrada. Entre rios imensos e florestas que pareciam não ter fim, viviam povos que conheciam profundamente este equilíbrio. Entre eles, os guaranis. Eles não viviam separados da natureza, eles eram parte dela. A caça não era apenas sobrevivência, era ritual. O alimento não era apenas necessidade, era agradecimento. Cada decisão era tomada pensando não apenas no presente, mas no espírito da existência. Agora imagine. Esse mundo prestes a encontrar outro completamente diferente. Do outro lado do oceano, a Europa vivia um momento de inquietação. Reinos cresciam, ambições aumentavam. O desejo por expansão se tornava inevitável. Navios cruzavam mares desconhecidos, carregando soldados, exploradores e missionários. Entre eles, membros da Companhia de Jesus. Eles não estavam ali por ouro, nem por território. Eles acreditavam em algo maior: a salvação. A ideia de que existia uma única verdade e que essa verdade precisava ser levada a todos. Quando chegaram à América do Sul, perceberam rapidamente uma coisa: a conversão não seria simples. Os povos indígenas não eram vazios espiritualmente. Eles já tinham crenças profundas, já tinham conexão com o sagrado. E isso mudou tudo. Porque agora não bastava impor, era preciso transformar. E foi dessa necessidade que nasceu uma das ideias mais ousadas da história colonial: criar uma nova sociedade. Não apenas converter indivíduos, mas reorganizar a vida inteira. Assim surgiram as missões jesuíticas, também chamadas de reduções. Mas não se engane, elas não eram apenas vilas religiosas, elas eram um experimento social. Imagine caminhar por uma trilha no meio da mata e, de repente, encontrar uma cidade perfeitamente organizada. No centro, uma igreja, alta, imponente, construída em pedra. Ao redor, casas alinhadas com precisão, oficinas funcionando, crianças aprendendo, pessoas trabalhando juntas. Nada ali era improvisado. Tudo tinha propósito. Tudo seguia uma lógica. E essa lógica era diferente de tudo que existia ao redor. Dentro das missões, a vida seguia um ritmo coletivo. O dia começava cedo, com o som de sinos, chamando para a oração. Mas não era apenas um ritual religioso, era uma forma de organizar o tempo. Depois da oração, vinha o trabalho. E aqui está algo importante. O trabalho não era individual, era coletivo. Campos eram cultivados juntos, animais eram criados juntos, ferramentas eram produzidas em conjunto. E isso criava algo raro, um senso de comunidade forte, muito forte. Mas ao mesmo tempo havia controle, porque essa organização não era espontânea, ela era guiada. Os jesuítas orientavam tudo, decidiam horários, definiam tarefas, estabeleciam regras. E isso criava uma estrutura estável, mas também limitava a liberdade. Agora pense nisso. Para muitos indígenas, aquilo era proteção. Ali eles não seriam capturados, não seriam escravizados. Mas ao mesmo tempo, precisavam abrir mão de parte de quem eram. E essa troca nunca foi simples. Enquanto isso, algo extraordinário acontecia dentro dessas comunidades. A cultura começava a transformar. E o exemplo mais impressionante disso foi a música. Sim, a música. Instrumentos europeus começaram a chegar: violinos, flautas, órgãos.
E os guaranis aprenderam rapidamente, muito rapidamente. Em pouco tempo formaram corais, orquestras completas, executavam peças complexas. Imagine a cena. No meio da floresta, uma igreja iluminada por velas, e dentro dela, uma orquestra indígena tocando música erudita. Isso não era apenas adaptação, era criação. Era transformação cultural acontecendo em tempo real. Mas enquanto tudo isso acontecia, o mundo ao redor não estava em paz. Muito pelo contrário, uma ameaça se aproximava, silenciosa no começo, mas devastadora. Os bandeirantes. Homens vindos principalmente do território que hoje é São Paulo. Eles avançavam pelo interior, não em busca de fé, mas de lucro. E o recurso mais valioso eram pessoas. Indígenas eram capturados e vendidos como escravizados. E as missões se tornaram alvo, porque ali estavam milhares deles, reunidos, organizados, protegidos. Isso criou tensão. E essa tensão cresceu. Ataques começaram. Conflitos se intensificaram. As missões passaram a viver em constante alerta. E então uma pergunta começou a surgir. As missões eram um lugar de salvação ou estavam apenas criando uma nova forma de controle? E talvez a resposta esteja justamente na complexidade, porque elas eram as duas coisas: proteção e transformação, refúgio e imposição. E é isso que torna essa história tão poderosa, tão humana, porque ela não é sobre certo ou errado, é sobre escolhas, sobre intenções e sobre consequências. E enquanto esse sistema crescia, algo maior começava a formar-se. Uma rede, uma estrutura, uma presença que já não podia ser ignorada. E isso mudaria tudo. Enquanto as missões cresciam, silenciosamente, quase como se fossem parte da própria natureza, algo maior começava a se formar. Não eram apenas comunidades isoladas, era uma rede viva, interligada, espalhada principalmente pela região do Rio da Prata, atravessando territórios que hoje pertencem ao Brasil, Argentina e Paraguai. Cada missão funcionava como uma célula, mas juntas formavam um sistema forte, organizado e surpreendentemente eficiente. A produção agrícola aumentava: milho, mandioca, algodão, erva mate. Os campos eram vastos, bem cuidados, planejados. A criação de gado crescia. As oficinas produziam ferramentas, roupas, objetos religiosos. E o mais impressionante não era apenas subsistência, havia excedente. As missões começaram a comercializar, trocar produtos, gerar riqueza. E isso chamou a atenção, muita atenção. Porque no mundo colonial, riqueza significava poder. E poder sempre desperta desconfiança. Autoridades coloniais começaram a observar com mais cuidado como aquelas comunidades funcionavam tão bem. Por que eram tão organizadas? Por que não dependiam tanto da coroa? E uma pergunta começou a ecoar. Os jesuítas estavam criando algo fora de controle? Enquanto isso, dentro das missões, a vida continuava, mas não era estática, ela evoluía. As crianças cresciam já dentro daquele sistema. Para elas, aquilo era o mundo, não havia memória de uma vida anterior. A cultura guarani ainda estava presente, mas transformada, misturada, adaptada. A língua ainda era falada, mas agora coexistia com o ensino religioso. As tradições ainda existiam, mas muitas haviam sido reinterpretadas. E isso criou uma nova identidade, nem totalmente indígena, nem totalmente europeia, mas algo único, algo que só existia ali. E talvez isso tenha sido uma das maiores conquistas das missões, mas também uma das maiores perdas. Porque ao mesmo tempo que criavam algo novo, partes do antigo desapareciam, e isso nem sempre era percebido. Agora, fora das missões, o mundo continuava em conflito. Os bandeirantes ainda avançavam.
As disputas territoriais entre Portugal e Espanha continuavam. O controle sobre a terra era incerto, instável. E foi nesse cenário que surgiu um dos momentos mais decisivos dessa história, o Tratado de Madrid, ano de 1750. No papel, parecia apenas um acordo diplomático, uma tentativa de organizar o território. Mas na prática, foi um terremoto. Porque aquelas linhas no mapa ignoravam completamente quem vivia ali. 7 missões seriam transferidas para o domínio português. E isso significava uma coisa muito clara. Os guaranis deveriam sair, deixar tudo: casas, terras, plantações, histórias, memórias, tudo. Agora imagine isso. Você constrói sua vida em um lugar, trabalha, cria família, enterra seus ancestrais ali. E de repente, alguém decide que você precisa ir embora. Sem escolha, sem negociação, apenas partir. Mas os guaranis não aceitaram. E essa decisão mudou tudo, porque pela primeira vez eles não estavam apenas se adaptando, eles estavam resistindo. E essa resistência levou ao inevitável: conflito. Começou a Guerra Guaranítica, um dos episódios mais intensos e menos compreendidos da história colonial. De um lado, forças combinadas de Portugal e Espanha, exércitos treinados, armados, organizados, e do outro, povos indígenas, determinados, conhecedores da terra, mas com recursos limitados. Era uma luta desigual, mas não era uma luta sem coragem. Os guaranis lutaram, defenderam suas terras, resistiram como puderam, mas o resultado foi devastador. As missões foram atacadas, queimadas, destruídas. Muitas desapareceram completamente, e com elas desapareceu também uma parte daquele mundo único que havia sido construído. Mas a destruição física foi apenas parte da perda, porque algo ainda mais profundo aconteceu: a quebra de um sistema, de uma estrutura, de um modo de vida. E isso deixou marcas, marcas que não são visíveis, mas são sentidas. E enquanto tudo isso acontecia, algo ainda maior estava sendo preparado. Uma decisão que mudaria completamente o destino das missões. Uma decisão que não viria de batalhas, mas da política. E quando a política entra em cena, a história muda de forma silenciosa, mas definitiva. E o que estava por vir seria o golpe final. Depois da Guerra Guaranítica, o que restou não foi apenas destruição. Foi silêncio. Um silêncio pesado. As terras que antes vibravam com música, trabalho e vida, agora carregavam marcas de conflito. Campos abandonados, construções danificadas, comunidades fragmentadas. Mas, mesmo assim, as missões ainda existiam, feridas, mas de pé. E por um breve momento, parecia que poderiam se recuperar. Mas esse momento não duraria. Porque longe dali, nas cortes europeias, decisões estavam sendo tomadas. Decisões que não levavam em conta os guaranis, nem as missões, nem tudo o que havia sido construído. A Companhia de Jesus começava a se tornar um problema, não na América, mas na Europa. Reis e governantes começaram a enxergar os jesuítas como uma ameaça, uma ordem poderosa, influente, com presença global, com autonomia. E autonomia era algo perigoso para monarquias absolutas. A pergunta que começou a surgir foi simples, mas decisiva. Quem realmente tinha o controle? O rei ou os jesuítas? E quando essa dúvida aparece, a resposta costuma vir com força. Em 1767, a decisão foi tomada. Os jesuítas seriam expulsos dos territórios espanhóis, sem aviso, sem negociação, sem tempo para preparação. De um dia para o outro, tudo mudou. Imagine a cena: missionários sendo retirados às pressas, comunidades inteiras assistindo, sem entender completamente o que estava acontecendo. Anos de trabalho sendo interrompidos, laços sendo quebrados, estruturas sendo abandonadas. E então, o vazio. Porque os jesuítas não eram apenas líderes religiosos.
Eles eram administradores, organizadores, educadores e, de certa forma, o eixo central das missões. Sem eles, o sistema perdeu seu equilíbrio. No início, houve tentativa de continuidade. Outros administradores foram colocados, autoridades coloniais tentaram assumir o controle. Mas havia um problema. Eles não entendiam o sistema, não compreendiam a dinâmica interna, não tinham a mesma relação com os indígenas. E isso fez toda a diferença. A organização começou a falhar. O trabalho coletivo perdeu força. A produção diminuiu. As regras deixaram de ser seguidas com a mesma disciplina e, lentamente, o que antes era estrutura virou desordem. Mas o impacto mais profundo não foi econômico, foi humano. Os guaranis, que por gerações haviam vivido dentro daquele modelo, agora estavam perdidos, sem direção, sem liderança, sem clareza sobre o futuro. Alguns tentaram manter o que restava, outros simplesmente partiram, voltaram para a mata, buscaram outras formas de vida. E assim, as missões começaram a se esvaziar, não de forma repentina, mas lenta, quase imperceptível, como uma chama que vai se apagando aos poucos. E com o tempo, o inevitável aconteceu: o abandono. As construções começaram a se deteriorar, telhados caíram, paredes racharam, a vegetação avançou. O que antes era cidade virou ruína, e o que antes era vida virou memória. Mas aqui está algo importante. As missões não fracassaram de forma simples. Elas não acabaram de uma vez. Elas se dissolveram. E nesse processo deixaram marcas profundas. Porque mesmo com o fim físico, algo permaneceu. A experiência, a memória, a transformação. Porque os guaranis que viveram ali não eram os mesmos de antes. Eles carregavam agora uma nova identidade, misturada, complexa, marcada por tudo o que viveram. E isso não desaparece. Nunca desaparece. Agora, com o tempo passando, o mundo ao redor continuava mudando. Novos conflitos surgiam, novas estruturas políticas se formavam, e as antigas missões ficavam cada vez mais distantes da realidade, quase esquecidas, quase invisíveis, mas não completamente, porque a história sempre encontra um jeito de permanecer, mesmo nas ruínas, mesmo no silêncio. E é nesse ponto que algo interessante acontece. Quando olhamos para as missões hoje, não vemos apenas o que elas foram, vemos o que elas significaram. E isso nos leva a uma nova fase dessa história. Uma fase onde o passado começa a ser descoberto, interpretado, questionado, porque às vezes é só quando algo acaba que começamos a entender o que realmente era. O tempo passou. Décadas. Séculos. E aquilo que um dia foi um dos experimentos sociais mais ousados da história desapareceu da superfície da vida cotidiana. As missões deixaram de existir como comunidade, mas não desapareceram completamente. Elas ficaram, em silêncio, esperando. Porque o tempo pode apagar vozes, mas não apaga vestígios. Hoje, em meio à paisagem do sul da América, ainda é possível encontrar essas marcas. Pedras antigas, estruturas imponentes, mesmo em ruínas. Lugares como o São Miguel das Missões ainda resistem. E quando você chega ali, algo acontece. Não é apenas turismo, não é apenas história, é sensação. O ar parece diferente, o silêncio não é vazio, é carregado, como se aquele lugar ainda estivesse vivo, de alguma forma. Você olha para aquelas paredes e tenta imaginar as vozes, os cantos, os passos, as crianças correndo, os sinos tocando, as orações ecoando. E por um instante, o passado parece presente. Mas junto com essa sensação, vem outra. Uma pergunta. O que realmente foram as missões? Porque dependendo de quem olha, a resposta muda. Para alguns, elas foram um refúgio, um lugar onde povos indígenas encontraram proteção contra a escravidão, um espaço de organização, de aprendizado,
de desenvolvimento. Um exemplo raro de convivência relativamente pacífica em um período marcado pela violência. Mas para outros, elas foram um instrumento de controle, um mecanismo de transformação cultural, um processo de apagamento de identidades, um lugar onde tradições foram substituídas e visões de mundo foram impostas. E as duas visões podem ser verdadeiras, ao mesmo tempo. E é isso que torna essa história tão difícil de encaixar em uma única narrativa. Porque ela não é simples, ela não é linear, ela é humana. E tudo que é humano é complexo. Agora pense nisso. Os jesuítas acreditavam que estavam fazendo o bem. Eles realmente acreditavam. Queriam salvar almas. Queriam proteger. Queriam organizar. Mas ao fazer isso, também transformaram profundamente a vida de milhares de pessoas. E essa transformação teve consequências. Algumas positivas, outras irreversíveis. E talvez essa seja uma das maiores lições dessa história. Boas intenções não garantem resultados perfeitos. E isso não vale apenas para o passado, vale para hoje. Porque ainda hoje, sociedades tentam ajudar outras culturas. Ainda hoje, há tentativas de impor modelos, ideias, estruturas. E a pergunta continua a mesma. É possível ajudar sem interferir? É possível ensinar sem apagar? É possível proteger sem transformar? As missões jesuíticas não responderam essas perguntas, mas deixaram elas mais claras, mais visíveis, mais urgentes. E talvez esse seja o verdadeiro legado, não apenas o que foi construído, mas o que foi questionado. Porque no fim, as ruínas não são apenas restos, elas são mensagens. Mensagens silenciosas, esperando alguém disposto a ouvir. E quando você caminha por esses lugares, quando você observa cada detalhe, quando você sente o peso da história, você começa a entender. As missões não são apenas sobre o passado, elas são um espelho, um reflexo das escolhas humanas, das intenções, dos limites e das consequências. E esse reflexo continua relevante, mais do que nunca. Porque o mundo ainda está em transformação, culturas ainda se encontram, conflitos ainda acontecem, e decisões ainda moldam o futuro. E é por isso que olhar para trás importa, não para repetir, mas para compreender, e talvez para fazer diferente. Mesmo depois do fim das missões, algo permaneceu. Algo que não podia ser destruído com guerras, nem apagado com decretos. A cultura. Porque a cultura não vive apenas em construções. Ela vive nas pessoas, nos hábitos, na linguagem, na memória. E os povos que passaram pelas missões carregaram isso consigo. A língua guarani, por exemplo, não desapareceu. Muito pelo contrário, ela atravessou séculos, sobreviveu à colonização, resistiu ao tempo. E hoje ainda é falada, especialmente em países como o Paraguai, onde se tornou uma das línguas oficiais. Isso nos mostra algo importante. Mesmo diante de transformações profundas, nem tudo se perde. Algumas coisas se adaptam, se fortalecem, se reinventam. E isso também aconteceu com a música. A tradição musical das missões não desapareceu completamente. Ela deixou vestígios, influenciou práticas culturais, inspirou estudos, e em alguns lugares foi redescoberta. Partituras foram encontradas, instrumentos reconstruídos, e hoje músicas compostas naquele período voltam a ser tocadas, séculos depois, como ecos do passado. Mas não são apenas ecos, são provas. Provas de que algo significativo aconteceu ali. Agora pense nisso. Uma experiência que durou pouco mais de um século ainda influencia o presente. Ainda deixa marcas, ainda gera reflexão. E isso nos leva a outro ponto importante: a identidade. Os povos que passaram pelas missões não saíram ilesos. Eles foram transformados, mas não desapareceram. Eles carregam até hoje uma identidade que mistura elementos indígenas e europeus. Uma identidade complexa e, muitas vezes, invisibilizada, porque a história oficial nem sempre dá espaço para essas narrativas. Mas elas existem e estão presentes nas comunidades, nos costumes, nas tradições orais.
E isso nos leva a uma reflexão mais profunda. O que significa identidade? É algo fixo ou algo que muda com o tempo? As missões mostram que identidade pode ser transformada, sem ser totalmente apagada. Mas também mostram que esse processo pode ser doloroso, porque envolve perda, adaptação, resistência. E tudo isso ainda é muito atual. Hoje, o mundo continua vivendo encontros culturais, globalização, migração, trocas constantes. E com isso, surgem os mesmos desafios. Como preservar tradições em um mundo que muda o tempo todo? Como evoluir sem perder essência? Como conviver sem dominar? As respostas não são simples, mas olhar para o passado ajuda, porque nos mostra o que aconteceu quando essas questões foram enfrentadas antes. Agora, voltando às missões, existe algo que muitas vezes passa despercebido: o fato de que elas foram, de certa forma, um experimento, um teste, uma tentativa de criar uma sociedade diferente, com base em valores coletivos, com organização centralizada, com foco na fé. E por um tempo, funcionou. Funcionou bem, mas não resistiu. E isso também nos ensina algo. Nem todo modelo, por mais bem estruturado que seja, é sustentável a longo prazo, especialmente quando depende de um único grupo para se manter. Quando os jesuítas saíram, o sistema entrou em colapso. E isso revela uma fragilidade: a dependência. Talvez se tivesse sido mais descentralizado, mais autônomo, mais integrado às próprias lideranças indígenas, o destino pudesse ter sido diferente. Mas isso é apenas uma hipótese. A história não pode ser reescrita, mas pode ser analisada. E é essa análise que nos permite aprender. Agora, imagine novamente as ruínas, o silêncio, o tempo passando. E, ao mesmo tempo, a vida continuando ao redor. Cidades surgiram, estradas foram construídas, o mundo mudou, mas aquelas pedras continuam ali, como testemunhas, e talvez como alertas, porque elas nos lembram de algo essencial. Tudo o que construímos pode desaparecer, mas o impacto do que fazemos permanece. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se hoje estamos construindo nossas próprias missões, nossos próprios sistemas, nossas próprias formas de organização, o que vai permanecer daqui a 100 anos? O que vai restar? E mais importante, que tipo de marca estamos deixando? Por trás de toda essa história, existe uma força invisível. Uma força que move decisões, que molda sociedades, que define destinos. O poder. E as missões jesuíticas foram, acima de tudo, um espaço onde diferentes formas de poder se encontraram e colidiram. De um lado, o poder religioso, representado pela Companhia de Jesus, uma instituição com objetivos claros: expandir a fé, organizar comunidades, criar uma nova forma de vida baseada em princípios cristãos. Do outro, o poder político, as coroas de Portugal e Espanha, interessadas em território, controle, riqueza e domínio sobre as terras recém-colonizadas. E no meio disso tudo, os povos indígenas, que não buscavam poder, buscavam sobreviver. E essa é a primeira grande tensão dessa história. Porque, enquanto alguns disputavam controle, outros lutavam simplesmente para existir. Agora pense nisso. Quando diferentes formas de poder ocupam o mesmo espaço, o conflito não é uma possibilidade, é uma consequência. E foi exatamente isso que aconteceu. As missões cresceram, se fortaleceram, se tornaram organizadas e, com isso, começaram a incomodar. Porque poder organizado fora do controle direto do Estado sempre gera desconfiança. Os jesuítas criaram algo que funcionava, algo eficiente, algo relativamente autônomo. E isso era perigoso. Não porque fosse ruim, mas porque não estava sob o comando de quem acreditava ter o direito de comandar. E aqui surge uma questão fundamental. O que incomoda mais o poder? O caos ou a ordem fora do seu controle? Muitas vezes é a segunda opção, porque o caos pode ser combatido, mas a ordem independente desafia.
e desafiar estruturas de poder tem um preço. A expulsão dos jesuítas não foi apenas uma decisão religiosa. Foi uma decisão política, estratégica, uma forma de retomar o controle, de eliminar uma influência considerada excessiva. E isso nos leva a outro ponto. Religião e política raramente estão separadas. Ao longo da história, elas caminham juntas, se influenciam, se reforçam e, às vezes, entram em conflito. Nas missões, isso ficou evidente. A fé era o centro da vida cotidiana, mas também era uma ferramenta de organização, de disciplina, de estrutura social. E isso não é necessariamente negativo, mas também não é neutro, porque toda forma de organização carrega intenções, e essas intenções geram consequências. Agora, trazendo isso para um nível mais amplo, as missões jesuíticas não foram um caso isolado. Elas fazem parte de um padrão que se repete ao longo da história. Grupos que chegam com uma visão, com um propósito, com a intenção de transformar, e que, ao fazer isso, acabam moldando profundamente outras culturas, às vezes para melhor, às vezes com perdas significativas, e quase sempre com ambos. E isso nos leva a uma reflexão importante. Existe alguma forma de influência que não transforme? É possível entrar em contato com outra cultura e não alterá-la? Talvez não. Talvez toda interação humana seja por natureza transformadora. Mas então surge outra pergunta. Se a transformação é inevitável, como ela deve acontecer? Com imposição ou com diálogo? Com controle ou com respeito? As missões mostram que mesmo quando há intenção de proteger, se não houver equilíbrio, o resultado pode ser desigual. E isso continua extremamente atual, porque hoje o mundo ainda vive disputas de poder. Ainda existem interesses econômicos, políticos, culturais. Ainda existem grupos tentando influenciar outros. Ainda existem decisões sendo tomadas sem considerar todos os envolvidos. E assim como no passado, isso gera consequências. Agora volte mentalmente para aquele cenário. As ruínas, o silêncio, a história gravada nas pedras, e imagine tudo o que aconteceu ali. Fé, trabalho, esperança, conflito, perda, transformação. Tudo concentrado em um único lugar. E então perceba algo. Essa história não é sobre um grupo, não é sobre um país, não é sobre uma época. Ela é sobre o ser humano, sobre o que fazemos quando temos poder, sobre como lidamos com o diferente, sobre até onde vamos para sustentar nossas ideias. E isso não mudou. Nunca mudou. A tecnologia evoluiu, as sociedades mudaram, mas as questões centrais continuam as mesmas. E talvez seja por isso que essa história ainda importa tanto, porque ela não terminou, ela apenas mudou de forma. Agora, pare por um instante. Imagine o som do vento passando entre ruínas antigas, o eco distante de algo que já foi vida, e o silêncio que ficou. As missões jesuíticas não são apenas um capítulo da história. Elas são uma experiência humana completa, um sonho construído, vivido e depois desfeito. Mas talvez não totalmente perdido, porque cada pedra que ainda permanece de pé, cada detalhe esculpido, cada vestígio encontrado, conta uma história que se recusa a desaparecer. Lugares como São Miguel das Missões não são apenas patrimônios históricos, são testemunhas. Testemunhas de um tempo em que pessoas acreditaram que era possível construir algo diferente, algo melhor, algo mais justo. E por um tempo, elas conseguiram. Mas a história nos lembra de algo importante. Nenhuma construção humana é permanente, nem mesmo as mais bem planejadas, nem mesmo as mais bem intencionadas. Tudo pode mudar, tudo pode desaparecer. E ainda assim, isso não significa que não tenha valido a pena. Porque o valor de uma experiência não está apenas em quanto tempo ela dura, mas no impacto que ela deixa. E o impacto das missões ainda está aqui, na cultura, na memória, na reflexão e, principalmente,
nas perguntas que permanecem. Perguntas que atravessam o tempo e chegam até nós, hoje, agora. Se você estivesse naquele lugar, naquele tempo, o que você faria? Você aceitaria aquela nova forma de vida? Você resistiria? Você lutaria? Ou tentaria encontrar um equilíbrio? E mais do que isso, hoje, no mundo em que vivemos, estamos realmente tão diferentes ou apenas enfrentamos as mesmas questões com novas formas? Porque, no fundo, ainda estamos lidando com poder, com identidade, com cultura, com escolhas que afetam outras pessoas. E talvez, sem perceber, continuamos construindo nossas próprias missões, sistemas, ideias, modelos de sociedade, acreditando que sabemos o que é melhor. Mas a história sussurra algo importante. Cuidado! Toda construção carrega consequências, toda decisão deixa marcas, e nem sempre conseguimos prever o impacto do que fazemos. As ruínas estão ali para lembrar disso, não como um aviso de fracasso, mas como um convite à consciência, um convite para pensar, para questionar, para agir com mais responsabilidade e, talvez, com mais humildade. Porque entender o passado não é apenas conhecer o que aconteceu, é reconhecer o que ainda pode acontecer. E então, a pergunta final permanece: o que estamos construindo hoje será lembrado como um avanço ou como mais uma ruína silenciosa no futuro? E quando o tempo passar, quando tudo isso se tornar história, que tipo de eco vamos deixar para trás? E se gostou do meu trabalho, comente, curta, compartilhe, assista aos vídeos longos e se inscreva no canal. Deixe seu comentário se gostou ou não. E obrigado por assistir.